Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje, episódio número 9, a gente tem esse prazer de ter o podcast com histórias incríveis, empreendedoras, empreendedores contando a gestão de fato sem romance. E hoje a nossa convidada vai compartilhar bastante aí da sua trajetória, do seu método de mentoria. Vai ser bem legal. Então pega papel e caneta para você realmente aplicar o conteúdo, porque essa é a grande ideia do podcast, né? A gente trazer pessoas reais que têm resultados reais para compartilhar um pouco da sua história, para trazer aquilo que funciona, aquilo que não funcionou e qual o aprendizado que essa pessoa pode ter para te ajudar a você ir mais rápido no seu negócio, na gestão ali da sua empresa. Então, aproveita que vai ser muito legal. Mas antes de a Gabi apresentar a nossa convidada, aproveita agora, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todas as notificações dos outros vídeos. Além do podcast, a gente tem também as playlists aqui de gestão, de finanças, para te ajudar aí na sua jornada. E se você está pelo Spotify, aproveita e se inscreve também no nosso canal para você não perder nenhum vídeo aqui do podcast. Vai lá, amor, apresente. Bora lá então, a nossa convidada de hoje é Vitória Almeida. Ela é mentora de carreira e identidade, empreendedora e atua nas áreas de marketing e vendas. A Vitória ajuda mulheres a descobrirem quem elas são de verdade e alinharem carreira, propósito e vida profissional de forma prática e consciente através do seu método Rara Alma. E ela também faz parte do Grupo Almeida, onde atua em marketing e comercial. A história dela é depois realmente de viver uma carreira marcada por insatisfação, infelicidade, ela decidiu virar a chavinha e empreender em busca de liberdade financeira e liberdade geográfica. Com certeza vai ser uma história inspiradora. Eu já tô animada para conhecer mais. Seja muito, muito bem-vinda, Vitória. Obrigada. Nossa, gente, que prazer estar aqui com vocês. E você contando agora a minha história, né? Introduzindo, eu pensei, meu Deus, essa sou eu. É incrível, realmente, né? Parece que quando a gente já chega em algum nível, né? Igual você acabou de mencionar, eu era CLT, eu era frustrada na minha vida profissional. E hoje, graças a Deus, eu virei a chavinha, igual você acabou de mencionar. Então, eu ouvindo aqui, pensei, uau, realmente eu consegui, né? Consegui sair do CLT e começar a empreender. E igual você falou, realmente no começo nunca é fácil, né? Por isso que realmente é um caminho que a gente vai trilhando dia após dia, mas é libertador. Que incrível. É libertador. Que incrível. Então, realmente, igual você me apresentou agora de início, eu sou a Vitória Almeida. Eu gosto de falar que eu sou uma mulher plural, que eu faço um pouquinho de cada coisa, né? E aos poucos eu vou cada vez mais me encontrando, eu vou cada vez mais adquirindo novas competências, novas habilidades e cumprindo também os propósitos que a gente tem para cumprir. Maravilhoso. Que Deus vai colocando no coração. Ó, deixa eu te dar contexto e a gente vai começar esse bate-papo. O Márcio e eu somos, como você falou agora, de histórias, né? Caramba, essa é a minha história. A gente é muito apaixonado por história, porque a nossa história molda não só quem a gente é, mas os caminhos que a gente vai trilhar, e especialmente no empreendedorismo. E aí eu acrescento mais uma coisinha, não que homem não tenha isso, eu acredito que tem também, sim, mas mulher, quando entra no caminho do autodesenvolvimento, da autodescoberta, chega um momento na nossa jornada que a gente precisa viver algo com propósito. É algo que realmente é muito difícil a gente passar uma vida inteira sem encontrar essa conexão entre propósito e carreira, né? Então, eu passei por isso, me identifiquei muito com um pouquinho que eu conheci de você. E agora, pra gente dar o pontapé inicial mesmo, volta um pouquinho e conta quem era a Vitória antes, o que era esse CLT, o que te motivou? Conta um pouquinho pra gente de quem é você. Assim, na verdade, assim, eu fui criada já no lar de comércio, né? A minha família, todo mundo é comerciante, então eu cresci num lar de comércio. Eu até brinco que eu não tive aquele, eu vou brincar na rua. Eu não podia brincar na rua, eu não tive essa infância, porque a rua era uma avenida. Então, se eu saía, tinha caminhão passando, carro passando. Então, eu já cresci dentro de um lar de comércio, ali todo mundo empreendendo. Porém, eu queria ser o patinho feio da história. Eu pensei, não, eu não quero empreender, eu quero ser CLT, quero trabalhar para as outras pessoas. E como eu sempre estava no meio da minha família, dos meus tios, minha mãe também foi comerciante, então eu sempre cresci ali no comércio. Então, como eu já tinha meus 12 anos, 13 anos, eu sempre ia no banco fazer algum serviço de depósito, pagar alguma conta. E antigamente era bem diferente a gente pagar a conta. A gente tinha que realmente enfrentar a fila, né? Hoje em dia você entra no aplicativo e acaba pagando ali as contas. Então os meus tios sempre falavam pra mim, Vitória, você pode ir no banco fazer um depósito pra mim ou compensar algum cheque? Então eu sempre ia no banco. Então, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, nisso eu comecei a trabalhar no comércio com o meu tio, foi o meu primeiro emprego.
Então, eu fiquei ao longo desses 10 anos no mundo do CLT, né, no corporativo. E aí, de tanto frequentar o banco, quando eu entrava nos bancos, eu falava, nossa, gente, é o meu sonho trabalhar aqui. Olha que lindo, todo mundo bem arrumado, bem vestido. Nossa, eu quero isso pra minha vida. Ar-condicionado. Ar-condicionado, né? É bem diferente do comércio, porque no comércio a gente abre às 8 e fecha às 18. E o banco a gente sabe que tem essa rotina de trabalhar das 10 às 4. Né? E Deixa eu te contar um segredinho. Sim. É engraçado, você contou essa parte pra ela já? Não? Eu era maquiadora antes, eu cursei economia. Eu cursei economia porque um dia alguém olhou pra mim e falou: nossa, você tem cara de bancária. Bonita, se arruma. Eu falei... Nossa, verdade, né? Eu acho que eu tenho cara de bancária mesmo. As mulheradas tudo bonita, trabalha pouco e ganha bem. Fui fazer economia, trabalhei 4 anos em banco. Olha porque só. eu achava chiquérrimo trabalhar em banco. Olha só. Que engraçado. E comigo foi quase a mesma coisa. Então, todo dia eu indo ali no banco, eu pensava, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu não preciso ficar no comércio até às 18, abrir no sábado, às vezes abrir no domingo. Não, eu quero o banco pra minha vida. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Bom, eu quero entrar pro banco. Enfim, aí depois eu saí do meu tio, fui trabalhar em outras empresas, mas sempre envolvida com CLT. Comecei a fazer a faculdade, eu fiz logística, terminei logística, falei, agora eu vou fazer administração. E falei, bom, é isso que eu quero pra minha vida. Já no segundo ano que eu estava cursando administração, aí eu comecei a mandar o currículo pro banco, né? Bradesco, Itaú, todos esses grandes bancões, digamos assim. E aí o Itaú me chamou. Eu falei, nossa, era o meu sonho, é isso que eu quero. Aí na primeira semana, quando eu entrei, já ali como eu iniciei como estagiária, quando eu entrei, eu pensei, caramba, essa que é a realidade por detrás dos bastidores. Porque aí você vê que não é só aquela vida boa que a gente acredita que tem, né? Das 10 às 4, ar-condicionado. Tem meta, tem pressão. Querendo ou não, é muito desafiador as metas. E eu pensei, bom, já estou aqui, agora eu vou, né, dar o meu melhor. Afinal, era o meu sonho. Aí foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. No total, eu fiquei 4 anos no banco. Mas ao longo desses 4 anos, eu já estava pensando em outra coisa para minha vida. Porque a partir do momento que eu entrei, que eu conheci a realidade, eu falei, não é isso que eu quero. Mas deixa eu correr atrás de outra coisa. Mas qual é essa outra coisa? Eu sabia que eu estava insatisfeita, eu sabia que eu não queria aquela realidade para mim. E hoje eu entendo por quê. Eu sempre falo que o autoconhecimento realmente é a virada de chave, porque depois de muito tempo, quando eu realmente fui me descobrir, é que eu pensei, agora eu sei porque o banco não fazia mais sentido pra mim. Porque quando eu entrei, eu era estagiária. Então eu era realmente da rede de agência bancária, né? Então tava todo dia ali conversando, atuando com os clientes, falando, vendendo, que a gente sabe que banco é vendas. E aí, quando eu passei, todo ano ali eu trabalhando, eu sempre fui promovida. Então, sempre estava num cargo ou no outro. E o meu último cargo foi a líder da tesouraria. E aí, quando você é líder, ainda mais da tesouraria, você só fica envolvida, querendo ou não, com dinheiro, realmente é espécie. Então, automaticamente, eu tive que me afastar um pouco da minha equipe. E aí, eu comecei a trabalhar sozinha ali na minha função. E aí que eu surtei mesmo. E hoje eu sei porque eu surtei. Porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, extrovertida. Eu gosto de estar com pessoas. Então, eu estar naquela função, exercendo aquele cargo, não era compatível comigo. Então, aos poucos, eu fui adoecendo. Eu fui ficando doente. Na época, eu estava noiva. Faltavam uns 4 meses para eu casar. E aí, eu morava na Zona Leste. E quem é de São Paulo vai entender, né? Vocês aqui não passam por esse perrengue. Mas lá em São Paulo, a gente sabe que o trânsito é que acaba, né, querendo ou não, prejudicando muito a gente no dia a dia. Então, eu morava na Zona Leste, pra quem é de São Paulo vai entender, e trabalhava na Zona Sul. Então, assim, eu gastava todos os dias 2 horas pra ir e 2 pra voltar. 4 horas dentro do trânsito. Nossa. Isso porque eu tava indo com o meu carro, ar-condicionado, ouvindo o meu sonzinho. Mas, querendo ou não, já era cansativo. E aí, quando eu tava dentro do carro, eu falava assim, nossa Deus, não é possível que eu venci milhões de espermatozoides pra estar aqui fazendo isso. Qual que é o sentido, né, realmente da vida? Por que que eu tô dentro desse carro, passando por tudo isso, ainda tenho que ir pra um emprego que eu sei que não faz mais parte de mim? Mas é aquilo, né? Querendo ou não, a gente está no serviço, mas a gente também não sabe o que a gente quer fazer. A gente se prende com os benefícios que o banco oferece, que a gente sabe que é muito bom. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. Eu saio, eu não saio, né? A gente fica um pouco presa nisso. E ao longo dessas 4 horas que eu ficava dentro do carro, eu conversava muito com Deus. Eu falava, Deus, qual que é o meu propósito de vida? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer algo melhor, mas na minha função que eu faço hoje, não é isso mais que eu quero.
E eu pedia muito pra Deus. E tudo que a gente pede, a gente recebe, né? Só que às vezes não da forma que a gente tá esperando. É sempre diferente. A gente vai por um caminho, mas realmente Deus vem pelo outro. E tá tudo bem, é bom que a gente aprende. E aí, como eu contei pra vocês, eu estava noiva. Faltava 4 meses pra eu casar. E aí, na época, meu noivo viu o sofrimento que eu tinha, né? O quanto eu estava triste. Só pra vocês terem uma noção, teve um domingo à noite que acabou o Fantástico. Acredito que isso acontece com muita gente, né? Acabou o Fantástico, eu desliguei a televisão. Aí eu fui tentar pegar no sono. Na hora que eu fechei o olho assim, eu pensei... Nossa, nem pra amanhã eu acordar morta, só pra não ter que trabalhar. Olha que absurdo, a pessoa preferir morrer do que ter que encarar 5 dias pela frente. Aí eu pensei, não, isso aqui realmente não está mais vantajoso pra mim. Conversei com meu noivo, ele falou, não, pede demissão, sai do banco, afinal a gente vai casar. Na época a gente tinha acabado de abrir empresa, né? A gente tá aqui na empresa, a empresa vai dar certo. Pede demissão e vem trabalhar comigo. Eu pensei, perfeito, era o que eu precisava. Cheguei no outro dia no banco e conversei, né, com o pessoal. Falei, ó, gente, eu vou pedir demissão, realmente pra mim não tá dando mais. Fiz minha cartinha. Tchau, beijo, gente, até nunca mais. Só voltei a falar, meu marido tem 2 empregos. Não preciso disso. Não, mas brincadeira, eu não fiz isso, me despedi de todo mundo e fui embora. Passou 2 meses, a gente terminou. Aí o negócio ficou feio pro meu lado. Porque realmente nós terminamos o nosso noivado. Aí nós já morávamos juntos, aí eu voltei pra casa da minha mãe. Só que agora eu estava desempregada. E na época eu ainda não podia falar pra minha mãe que eu havia pedido demissão. Porque é aquilo, né? Às vezes a gente acaba também fazendo escolhas na nossa vida, tudo por causa do externo, do que os outros vêm falando pra gente. Igual você acabou de falar. Ah, as pessoas achavam que eu era bonita pra trabalhar no banco, né? Então a gente acaba, assim, ouvindo muito a opinião alheia. E aí, na época, minha mãe falava, não pede demissão, porque é um bom emprego, onde já se viu, você é uma menina nova, 20 e poucos anos, já ganhando o que você ganha, não pede demissão não, você tá no sonho. Então, e pra mim falar pra minha mãe, na verdade, porque eu havia contado pra ela que o banco me mandou embora, falei, mãe, na verdade, fui eu que pedi demissão. Ou seja, eu não tinha seguro-desemprego, não tinha FGTS, não tinha nada. E eu pensei, e agora, gente, o que eu vou fazer? E vestido de noiva me ligando pra fazer na última prova do vestido, Nossa. buffet ligando, e aí você não vai fazer, né, experimentar, fazer a degustação, convidado ligando. E eu pensei, meu Deus, e agora, como que eu vou falar pra todo mundo que não tem mais casamento? Nossa. E além de tudo, estou desempregada, como que eu vou honrar as minhas dívidas, né? Pagar os fornecedores, pagar a prestação de carro, que na época o carrinho que eu tinha era financiado. Enfim, tudo aquilo acontecendo na minha cabeça. E aí eu pensei, não, eu tenho que dar a volta por cima, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí eu comecei a falar muito com Deus. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, por onde eu começo. E enquanto eu estava no banco, eu já estudava para concurso público. Eu fiquei 4 anos estudando para auditora da Receita Federal. Então, eu chegava em casa, já que eu saía às 4 da tarde, né? Eu saía do banco, ia para casa, não nesse último cargo, mas nos outros anos, quando eu saía realmente às 4, eu chegava e estudava. Era só o que eu fazia, ficava até tarde da noite estudando. Porém, chegou um momento que eu via que não tinha mais sentido para mim continuar estudando para concurso. Não era aquilo que eu verdadeiramente queria, estava muito cansativo. E eu pensei, bom, além de estudar para concurso, e a gente sabe que concurso público é um trem, ele passa, você tem que estar preparado. Senão a gente não sabe quando vai vir outra oportunidade. E tinha 8 anos que não saiu o edital da Receita. 8 anos. Eu pensei, gente, e se eu não passar nesse? Vou ter que esperar mais 8 anos enquanto isso no banco? Não faz sentido, eu vou ter que ir para uma terceira opção. Aí eu comecei a estudar marketing. Falei, bom, eu vou estudar aqui, o marketing está crescendo, hoje em dia é tudo marketing digital. Então, todos os cursos que você imaginar, rola pra cima, saiba mais, tudo que vocês imaginarem, eu fui comprando. E eu estudava, me dedicava, porque de fato eu queria entender como que funcionava esse meio, para assim que eu tiver um pouco mais confiante, pedir a demissão do banco e fazer essa transição de carreira. Enfim, aí não foi bem dessa forma que aconteceu, mas realmente eu estava desempregada, eu precisava honrar as minhas dívidas, e eu pensei, agora o que eu vou fazer? Aí eu pensei, bom, eu tenho algum conhecimento, eu sei sobre marketing, eu sei vender, eu sei conversar. E na época também minha avó acamada, minha mãe cuidando dela, estava muito cansativo. Enfim, Deus foi me mostrando as pessoas, foi me mostrando então qual novo caminho eu deveria trilhar. E é por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente realmente estar alinhado com a espiritualidade. E seja qual religião você tenha. Porque realmente toda vez que a gente pede alguma coisa pra Deus, Deus vai mandando anjos pra gente, vai nos direcionando, né? E foi isso que Deus foi fazendo. Aí eu comecei a trabalhar com uma casa de repouso.
essa casa de repouso falou, nossa, Vitória, eu tô precisando encher minha casa, né? Porque os idosos, a gente sabe que chega uma hora, eles falecem, né? A família também procura, ou a família tira. E a casa de repouso precisa de cliente como qualquer empresa, né? E eu falei, olha, eu sei mexer com marketing, eu sei fazer uma coisa aí, um tráfego, fazer um site, sei desenvolver as coisas. Se vocês quiserem, eu posso te ajudar. Aí comecei a trabalhar com uma casa de repouso, depois eu fui para outra, aí foram me indicando. Enfim, hoje eu já faço toda essa parte do comercial, dessa parte de marketing de mais de 60 casas de repouso em São Paulo. Caraca! Foi indicando, Muito quando legal, eu fui ver. Caraca, passada. É. Na hora que você tava falando de marketing, de você e de mentoria, eu não imaginei que ia ter esse plot twist na história. Que legal! E você tem esse segmento atuante ainda hoje, Sim. que é a sua empresa. Sim, que é o Grupo Almeida, Grupo né? Almeida. Então, no Grupo Almeida, realmente eu faço toda essa parte do marketing, do comercial. Porque eu sei que, às vezes, até mesmo a mídia ou as pessoas têm essa visão errada de casa de repouso. E até porque a gente sabe que lidar com pessoas, tem pessoas que fazem as coisas boas e, às vezes, não tão boas, né? Então, também a casa de repouso é a mesma coisa. Então, às vezes, realmente aparece, a casa foi fechada, a vigilância sanitária fechou, né? Mas, realmente, aí são casos à parte. Mas muitas casas de repouso são boas e as pessoas precisam de casa de repouso, né? Igual todos os casos, todo dia eu vejo isso acontecendo. Vitória, meu pai ou minha mãe sofreu um AVC, tá em cima da cama, tá com sonda, eu não sei nem trocar uma fralda, quanto mais mexer numa sonda, eu preciso ir trabalhar. Ou às vezes a mãe nem tá acamado, o pai não está acamado, mas tá com Alzheimer, ou tá cadeirante. Aí nós que somos filhos, a gente tem que sair pra trabalhar todos os dias, a gente não pode ir lá pedir demissão pra se dedicar pro pai, porque afinal de contas as contas vão chegando todo Nossa, mês. É intenso, né? Esse tipo de decisão. Muito, e a família vem realmente, chega até mim e fala, nossa, Vitória, a gente vê que às vezes é mais o emocional que eles precisam, é mais um acolhimento até emocional do que depois o físico. Então hoje eu atuo, né, nesse segmento trabalhando com as casas de repouso e sou eu que é a pessoa que vai enchendo as casas. Então se você tem uma casa de repouso e tá precisando de paciente, me chama que eu te ajudo. Excelente. Amei! É isso que eu faço. E ao longo desse processo todo, e aí realmente, olha só pra você ver como que é, né? Eu pedia pra Deus, enquanto eu estava nesse trajeto de São Paulo, né, nessa correria, eu pedia pra Deus, Deus, me dá um propósito. Deus, me ajuda. E eu queria muita liberdade geográfica. Lembra que eu falei que eu comprava muito curso de marketing? E querendo ou não, é isso que eles vendem, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira. Então eu falava, nossa, eu quero muito poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e tá podendo trabalhar, tá fazendo o meu dinheiro. Então quando eu me dei conta, depois que eu pedi demissão, depois que acabou meu noivado, depois que eu retornei pra casa da minha mãe, em 2 meses, 3 meses, eu estava fazendo muito mais do que no banco. O terceiro mês mesmo, que eu realmente tirei ali, né, a parte do que eu tive que gastar e o que realmente me sobrou ali, o lucro líquido, eu pensei, caramba, é 2 PL no banco. E eu estou dentro de casa, tendo a minha liberdade geográfica, sem pegar trânsito, trabalhando dentro de casa, fazendo o que eu amo e principalmente com propósito. Ajudando as pessoas. Que é ajudando as pessoas, juntando o Incrível. útil ao agradável, digamos assim, né? Ajudando casa de repouso e também ajudando famílias, acolhendo as famílias. E aí eu pensei, Deus, obrigada. Eu pedi pra você um direcionamento e você me deu, lógico que não da forma que eu esperava. Mas muito Primeiro melhor. ele te tirou ali da zona de conforto e Tirou. E só falou, incrível. vai então, minha filha, você não quer? Incrível. E ao longo desse processo todo, enquanto eu estava ali estudando também, no tempo que eu tinha para concurso público, eu vi que eu fui ficando cada vez mais desmotivada, eu não queria estudar. Antes eu estudava 6 horas por dia, 5 horas, e eu amava estudar aquilo. Depois eu pensei, nossa, isso aqui não tá mais fazendo sentido, tem alguma coisa ali que tá me incomodando. Aí, na época, eu fui e contratei uma coach de carreira, uma mentora de carreira. E aí, quando eu levei pra ela o que eu precisava, né? Falei, então, eu tô sem rumo, não sei o que eu faço, mas eu tô estudando pra concurso. Aí, como todo bom coach, né? Começou a fazer pergunta. Mas por que você quer passar no concurso? Mas por que você quer... Aí, a primeira coisa que a gente responde, né? É o lado racional. Por quê? Óbvio, quero estabilidade financeira... Né? Eu quero, porém, não ter ali um valor todo mês caindo. Eu quero essa realidade pra mim. E ela, Vitória, você tem certeza que realmente é isso que você quer? Não, eu tenho certeza. Porque a gente sempre responde pelo lado racional. Mas é por isso que é muito importante as perguntas. Porque as perguntas que vão fazendo na gente, às vezes a resposta não vem naquele momento. Exato. Ela vem depois.
E comigo aconteceu a mesma coisa, a resposta veio depois. Então, um dia lá em casa, lavando louça, veio a resposta do porquê realmente eu queria passar no concurso. Aí depois eu fui na próxima sessão, eu levei, né, pra minha mentora. Eu falei, agora eu já sei por que eu quero passar em concurso. Ela, por que então, Vitória? É até engraçado contar isso. Eu falei, então, eu descobri que eu estou estudando para concurso, ainda mais concurso da Receita Federal, que é um dos mais difíceis, né, de se passar. Eu estou estudando porque, na verdade, eu quero passar no concurso e depois ajudar outras pessoas também a como passar e palestrar para essas pessoas. Ela, mas calma aí, você não precisa passar no concurso. Você não tá fazendo o caminho mais difícil? Você não precisa passar no concurso público para ajudar as pessoas e palestrar. Você pode palestrar qualquer assunto. Qualquer assunto que você domine, que você tem expertise, você pode falar. Né? Não precisa necessariamente você ir por esse caminho. Eu, caramba, é verdade. Mas olha só, a minha cabeça naquele momento era tão pequenininha, a minha visão era tão limitada, que eu acreditava que só tinha aquele caminho. E aí eu passando com ela foi cada vez mais abrindo minha cabeça, né, minha consciência. Aí eu pensei, caramba, é verdade. Aí já veio a segunda questão. Tá, mas agora eu vou falar sobre o quê? Eu vou ajudar o quê? Já que eu posso, então, ajudar as pessoas, mas eu vou ajudar de que forma? Aí ela começou com as perguntas. Tá, mas qual é o seu talento? O que você faz muito bem? Aí eu, ai, meu Deus do céu. Aquela tensão de passar por um processo de coaching que só quem passou sabe. Só quem Exato. passou sabe. Porque às vezes a gente acha Aquela que a gente se raiva, conhece, né? Fala, né? que pergunta... Mas eu já respondi isso. Porque tem umas bem parecidas, né? Você fala, mas não é igual a anterior essa? Eu não sei, eu não sei. Exatamente. E a gente acha que a gente se conhece. A gente não se conhece em nada, em nada. Exato. E ela, qual é o seu talento? O que você faz que você pode ajudar outra pessoa? Aí eu, meu Deus, eu não sei fazer nada. Parece que eu só sei contar o dinheiro na época do banco, eu só sei mexer com aquilo ali, envelope, passar cartão, vender consórcio, parece que é só isso que eu sei. Ela, não, Vitória, você tem muitas habilidades aí. Aí ela falou pra mim, me fala 5 habilidades que você tem. Eu não sabia responder. Eu não sabia, eu travei assim, ó. Eu falei, eu não sei. Ela, não, Vitória, você tem habilidades. Eu falei, não, eu não sei fazer nada. Aí ela me deu um exercício como tarefa de casa. E aí ela falou, ó, sua tarefa você vai perguntar para 5 pessoas mais próximas de ti quais habilidades você tem, quais adjetivos que você tem. Afinal, você não soube me responder. Aí eu fui perguntando para as pessoas que estavam ao meu redor, para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, né, para as pessoas conviventes, quais são meus adjetivos? No que eu sou boa? E todo mundo falou a mesma coisa. Ah, Vitória, você é comunicativa, você fala muito bem. Eu, sério que eu falo bem? Você fala. Aí na próxima sessão eu levei isso pra ela, né? Falei, então, todo mundo falou que eu falo bem. Ela, é claro que você fala, você é super comunicativa. Eu falei, eu sou? Mas olha só, quanto a gente se desconhece realmente. Mas aqui, igual eu falei pra vocês, como eu cresci num lar de comércio, todo mundo tendo que falar, ter que ter essa persuasão de vender, né? Estar envolvida com isso. Então, pra mim, isso é normal. Porque dentro da minha casa, é comum todo mundo ser falante. É comum todo mundo saber vender, porque eu cresci nesse lar, né? É por isso que é tão importante a ambiência da gente. Porque a gente acaba, às vezes, adotando esses hábitos e a gente acaba não percebendo. E aí eu levei isso pra ela. Falei, então, eu acho que realmente eu sou comunicativa. Aí eu fui me dando conta que realmente na época da faculdade, eu nunca tinha vergonha de apresentar trabalho. Eu não queria ali ficar fazendo. Mas na hora de apresentar, não, deixa comigo, me dá aqui a cartolina, deixa que eu seguro... Né? Deixa que eu falo. Todo mundo na hora de apresentar algum trabalho quer fugir. E eu não. Então deixa eu ser a primeira. Eu sempre gostei disso. E aí eu falei, não, tá aí, faz sentido. Então realmente, já que eu sou uma pessoa comunicativa, então é isso que eu quero, me comunicar. Aí vem outra pergunta, tá, mas eu vou comunicar o quê? A gente vai descascando a cebola, né? É uma camadinha uma camada por vez. Exato. Né? E as pessoas acham que isso é do dia pra noite. Porque tudo isso que eu tô contando pra vocês, gente, demorou 2 anos pra acontecer. Não foi assim rápido, né? Lógico que eu tô contando aqui de uma forma muito breve, resumida. Mas isso demorou, foi um processo. E aí ela falou, Vitória, eu nunca mais vou me esquecer dessa frase. A gente só leva o outro até onde nós já fomos. Aonde você já foi que você hoje pode ajudar outras pessoas? Aí eu falei, aonde eu já fui? Bom, eu saí do CLT, fui lá, pedi demissão, comecei o meu negócio, não da forma que eu esperava, mas de fato eu juntei as habilidades que eu tinha com o que o mundo estava precisando, que é aquele livro lá, o Ikigai, né? Uhum. Então isso eu amo fazer, ajudar as outras pessoas. O mundo está precisando e eu tenho essas habilidades, por que não? Ela falou, então, por que você não começa a ajudar a mulherada com isso? Eu falei, faz sentido.
É isso mesmo. E aí, aos poucos, eu fui realmente cada vez mais me capacitando, estudando. Fiz minha pós-graduação em neurociência aplicada à psicologia, porque cada vez mais... Eu sempre gostei de estudar a mente humana, né? Sempre fui fascinada por isso. E aí, querendo ou não, cada vez mais a gente entra realmente nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, a gente acaba se desenvolvendo e também acaba desenvolvendo as outras pessoas. Aí eu fui lá, fiz um curso, fiz outro. Quando fui ver, eu já estava dando mentoria e, de fato, ajudando mulheres que também querem empreender, né? Que estão cansadas, que estão frustradas com a vida profissional. Assim como eu também fui frustrada, era cansativo para mim. Então, hoje em dia, é isso que eu faço. A pessoa fala, Vitória, eu quero sair do meu emprego. Eu quero fazer essa transição de carreira. Eu falo, ok, mas você quer fazer o quê? Ah, não sei. Tá, então me dá aqui a mão que a gente vai junto nesse processo de autoconhecimento. E aí eu acabo ajudando outras mulheres, assim como eu também passei pelo meu processo. Que incrível. E a pergunta que não quer calar, como que você dá conta de equilibrar os pratinhos? Porque eu imagino que a empresa deva gerar demanda de trabalho. Hoje existe uma estrutura de pessoas com você. Como é que é a parte gerencial para você conseguir fazer os outros papéis também? Sim, eu tenho um suporte, tem pessoas que me ajudam, né? Eu tenho 2 pessoas que acabam me auxiliando nisso. Mas assim, como eu tenho as pessoas que me ajudam, então pra mim fica um pouco mais fácil, né? Porque querendo ou não, o que eles acabam me passando é só mais uma visão estratégica. Ó, então vamos mudar isso, vamos melhorar aquilo, né? Querendo ou não, eu também visito as casas de repouso, porque eu tenho que visitar as casas de repouso, eu tenho que saber vender o produto de outra pessoa, né? Então eu vou lá, visito. Mas essas casas que eu já estou trabalhando, eu já conheço eles já há um bom tempo, a não ser quando é lógico, um novo cliente que eu vou lá, tenho que me apresentar, conhecer. Mas geralmente, como já são os mesmos, então fica mais fácil, né? A gente já acabou entrando nessa rotina. Eles vão, me passam o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. E aí eu consigo dar conta. Até porque hoje eu sou uma pessoa solteira. Então a minha rotina, digamos, é um pouco mais flexível. Eu não tenho filhos. Então a minha vida é mais dedicada pra isso mesmo. Não que eu não quero casar e ter filho, eu quero. Eu quero muito. Mas hoje eu estou nesse processo da minha vida que realmente eu consigo me dedicar pra carreira. Eu consigo me dedicar pra tudo isso, né? Ainda mais com os braços que eu tenho, os apoios que eu tenho. Então eu consigo levar. Que incrível. Ó, ouvindo você falar toda essa sua história, olha que legal, a gente tem alguns pontos aqui que é muito importante a gente tomar nota porque já serve também como um modelo aí de gestão. Então você que está assistindo podcast você assiste tomando nota, pegando aí um caderno, o aplicativo do celular ali, fazendo as suas anotações, porque se você não estudar, é só entretenimento que talvez não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você tem insights, se você tem ideias e uma nova visão, com certeza você vai ter um resultado muito melhor. Ó, que legal. Você está falando que dentro do processo lá, você tinha um sonho de entrar no banco. E aí, quando você entra no banco, você fez uma carreira, teve várias promoções ali, porque talvez em algum momento ainda fez algum sentido para ti. Só que quando alguém te promove de uma forma que a pessoa não entendeu quais são as suas capacidades, quais são ali as suas habilidades, aquilo que te motiva, ela, ao invés de te ajudar, ela te prejudicou. Porque aí ela te adoeceu por você não encontrar um propósito, não entender o processo. E muitos gestores hoje fazem esse erro. Eles não têm essa sensibilidade de entender que aquela pessoa que está do outro lado ali, ela tem aspirações, motivações, habilidades, capacidades. Ela tem ali... É uma pessoa que tem muito sentimento, tem suas emoções, e ela precisa, então... como gestor, direcionar da melhor maneira, porque muitas vezes você queima um profissional que é bom, que pode prosperar muito mais dentro da instituição, por conta de uma avaliação errada. Tipo assim, tem que promover alguém. Ou, ela tá indo muito bem, então, tipo, vamos promover, mas sem fazer essa avaliação, às vezes é um tiro no pé. Tanto para quem é promovido, como pro gestor, porque ele vai ter 2 problemas. Por exemplo, do nada você chega lá e pede a conta, como é que ele vai ter que se reajustar, trazer outra pessoa para aprender? Então, para quem é o liderado, é ruim, porque ele não vai viver uma vida com propósito. E hoje é muito mais importante isso. Então, a gente tem muitos estudos aí da geração Z, né? Que não é mais igual antigamente nossos avós, que tipo assim, cara... A família é de ferreiro, todo mundo vai ser ferreiro, e não importa se você quer ser cantor, é ferreiro. Então, porque você tem que ter um trabalho e pagar as contas. Hoje já não é mais assim. As pessoas, se elas não tiverem propósito, se conectar com a empresa, entender a missão da empresa... Se sentir pertencido. Se sentir pertencido e os valores serem compatíveis, dá pau.
Então a pessoa vai sair, vai pedir a conta, vai mudar a rota e a empresa precisa disso. Então por isso que eu falo muito com o empreendedor, a maior parte deles, a grande maioria, mais de 90%, fala assim, tá difícil contratar, tá difícil ter pessoas capacitadas, eu concordo, mas se o empresário ou empresária não tiver essa visão que você tá cuidando da pessoa que tá com você, você tá entendendo qual que é o sonho dela? Porque às vezes, tipo assim, o seu sonho ali naquela época, depois você foi se conhecendo, você foi aprofundando, talvez não fizesse sentido de forma nenhuma tá dentro do banco. Mas tem pessoas que saem da empresa que ainda tinha muita coisa para fazer, mas não faz porque o gestor não perguntou. Você tem um sonho de fazer uma faculdade, uma pós-graduação? O que você espera aqui dentro? Você quer estar onde? Qual setor é legal para você? Para a gente ajustar as cadeiras aqui. E às vezes o gestor ele fala assim, isso vai dar muito trabalho. Tirar ela daqui, que ela é boa nessa função, para colocar ela na outra que é melhor para ela e ela vai se sentir mais motivada e vai dar certo. Aí, beleza. Ele não faz isso por egoísmo. Você pede a conta, ele vai ter o dobro do trabalho. Porque ele podia ter alguém voando numa área top ali que ia ser bom para ele e outra pessoa ele vai ter que treinar do mesmo jeito. Então, é a famosa economia que vai gerar um prejuízo para eles ali como negócio. Então, você que é empresário e empresária, toma cuidado com isso. Porque se você não cuida do seu time, você vai perder gente boa e seu negócio não vai performar como você poderia. Exatamente, você pontuou certinho, Márcio. E ainda eu vou fazer até uma observação um pouquinho mais avançada, digamos assim. Hoje em dia também eu trabalhando com casas de repouso, justamente, né, os proprietários da casa acabam falando isso. Nossa, eu tenho muito trabalho com cuidadores, ainda mais que o plantão é de 12 por 48, né, o plantão deles lá 12 por 12. Enfim, não sei direito a escala, mas eles falam, nossa, eu tenho muito problema, porque às vezes eu contrato, dá 2 meses, a pessoa já não vem mais. E justamente eu acabo falando isso também pra eles, tá? Mas será que realmente essa pessoa tá desempenhando o papel que precisa? Mas cuidador tem uma rotina um pouco mais dinâmico, né? Porque você tá aqui ajudando um paciente, daqui a pouco você tem ali e dá a medicação pro outro. Então, é algo corrido. E é o que eu sempre falo, todo mundo pode trabalhar com o que quiser. Mas que a gente sabe, nós aqui não sabemos, né? Que as pessoas têm o perfil comportamental delas. Tem um que é mais comunicativo, que é o meu caso, e a Gabi, que a gente gosta de conversar. Tem pessoas que são mais analíticas, quietinho, né? Tipo o João, né, João? Eu podia deixar o João de fora. Tá vendo, João? Inclusão. Muito bom. Então, tem as pessoas que são mais quietinhas, né? Cada pessoa tem o seu perfil. Então, é isso justamente que eu faço dentro da Haralma, dentro do processo, né, de mentoria. Ver qual que é o seu perfil, o que combina com você, o que é mais confortável para você. Porque justamente isso que você pontuou, Márcio. Na época que eu estava no banco, enquanto eu estava ali na linha de frente, vendendo PIC, vendendo consórcio, para mim era gostoso. Eu levantava lá no caixa eletrônico, atendia, bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos tirar o extrato. Como a senhora tá? Era gostoso. Por quê? Porque é o que eu gostava de fazer. Conversar com as pessoas, ajudar a tirar um extrato. Quanto a senhora vai precisar? R$1.000? Não, você tem que levar mais. Tá precisando de mais? Vamos aproveitar, tem a linha de crédito aqui pra senhora. Ofertava. Então, isso pra mim era gostoso. Aí, igual você pontuou, a partir do momento que eu fui promovida e eu fui pra tesouraria, onde eu ficava o dia inteiro sozinha, na hora do meu almoço, eu almoçava sozinha, porque tava todo mundo na sua rotina, eu pensava, meu Deus, nossa, eu tô sozinha. Por quê? Porque o meu perfil comunicativo é estar com pessoas. Então, a partir do momento que eu me isolei... Era uma prisão, praticamente. É uma prisão. E eu fui ficando cada vez mais doente. É porque as tesourarias são realmente uma prisão, né? Tipo, tudo fechado. Tudo fechado, porta de aço. Câmera pra tudo quanto é lado. Nunca atuei na tesouraria. O máximo foi alguns meses de caixa, porque eu e máquinas não me dou muito bem. Abastecimento de caixa eletrônico. Nossa. Meu negócio era gente Era mesmo. isso que eu fazia. Então, realmente, eu fui adoecendo, porque eu não queria ficar ali presa. E é igual você falou, realmente todo ano eu era promovida. Porque mesmo ali talvez não fazendo muito sentido pra mim, mas eu dava o meu melhor. Não, calma aí, eu acordei, eu vou lá pro banco, então eu vou fazer o meu melhor. Um dia, amanhã ou depois eu vou encontrar uma outra profissão que seja compatível comigo. Mas hoje eu vou fazer o que eu tenho pra fazer. Mesmo que eu sei que eu não vou querer, às vezes, ficar o resto da minha vida ali no banco. Igual você falou, né? Antigamente, os nossos pais ficavam anos e anos. Minha mãe ficou mais de 20 anos trabalhando na Pernambucanas. E ela fala isso com orgulho. Não, eu tenho mais de 20 anos de Pernambucanas. E ok, era normal, né, para aquela geração. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. Sim, exato. É isso que você pontuou. Então, realmente, para mim, eu sabia que não fazia sentido. Mas não é porque eu vou trabalhar no algo que não é compatível comigo que eu vou fazer de qualquer jeito.
Não, já que eu tô ali, eu vou dar o meu melhor. Então, esse fato de dar o meu melhor, onde eu era promovida, onde eu tinha bons relacionamentos com a minha equipe, com os meus parceiros. Mas realmente chegou aquele momento da minha vida que eu vi que não fazia mais sentido. E aí, tomei a decisão, né, com a cara e a coragem. E, enfim, é isso. E aí, hoje em dia, muitas amigas minhas que trabalharam comigo naquela época, hoje em dia ela chega e fala, nossa, Vitória, eu queria fazer o que você fez. Eu ainda estou no banco, eu tô aqui no banco há 8 anos, há 10 anos, há 11 anos, e agora eu não tenho força e nem coragem para pedir demissão, porque eu sei que eu vou perder todos os meus benefícios para encarar uma nova jornada. Nossa, como que você foi corajosa naquela época? Aí eu parei e pensei, caramba, é verdade, que coragem, né? Mas por quê? Eu tive essa coragem também porque, querendo ou não, eu sabia que eu tinha o meu ex, né, que estava ali comigo na época, que a gente ia estar junto, afinal eu tinha um plano ali para traçar com ele. Mas realmente, enfim, não foi esse caminho. Mas aconteceu o que teve que acontecer. E hoje em dia eu dou graças a Deus por tudo isso ter acontecido. Porque essa é a minha história, né? E é aquilo que eu falo. Qual é a história que você conta da sua história? Então eu poderia estar aqui contando a minha história. Ai, meu casamento acabou, não sei o quê. Eu poderia estar chorando, mas não. Graças a Deus tudo isso aconteceu. Porque aí eu conheci minha nova versão. Tá, então agora eu tô solteira. Eu não tenho mais, né, ninguém pra me dedicar no relacionamento. Agora é eu. E eu? Então, o que eu gosto de fazer? O que eu amo fazer? O que as pessoas estão precisando? E aí foi nesse caminho que realmente eu fui me encontrando e pude encontrar o meu propósito e ajudar outras pessoas. E aí, já que vocês, né, me perguntaram o início dessa história e nós chegamos no momento atual, eu conversando, de fato, né, com uma pessoa, com um rapaz também, todo esse processo que eu tive que passar, tomando um cafezinho, conversando de um modo bem simples mesmo. Ele, caramba, que história! Nossa... Olha, eu trabalho pro Sebrae. Você não quer aceitar um convite e ser professora do Sebrae? É lógico que eu quero, com certeza. Então, hoje eu também dou aula no Sebrae. Eu ajudo esses pequenos empreendedores que estão começando, que querem montar o seu negócio. E aí, hoje em dia, eu acabei tendo essa resposta do que ela perguntou pra mim lá atrás, a minha mentora, né, de carreira. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que você faz muito bem feito? Naquela época, eu não sabia responder. E é por isso que eu falo que o processo, ele tem caminhos que tem o início, meio e meio. Ele nunca tem fim, o processo de autoconhecimento. Né? Todos nós... Só na morte, né? Acaba. Só na morte. Todos nós, a cada dia, estamos cada vez mais tirando uma camadinha da cebola, digamos assim. Então, hoje em dia, eu sei qual que é o meu talento, eu sei qual é o meu dom. É ensinar. Eu amo ensinar, por isso que eu gosto de palestrar, ensinar outras pessoas, em sala de aula também. Nossa, o meu coração fica tão feliz, às vezes, quando eu inicio uma turma e eu estou ali falando qual é o modelo de gestão de negócio, como montar o seu negócio, como abrir o seu CNPJ. Tô ali explicando. E aí eu vejo, às vezes, uma pessoa mais velha do que eu. Já aconteceu isso inúmeras vezes. Uma senhorinha com papel e caneta na mão. E eu explicando, ela... Nossa, que legal, eu não sabia disso. Aí eu pensei... É mágico, né? Que delícia, eu tô ensinando as pessoas e elas estão gostando e sendo gratas por aprender comigo. É isso que faz meu coração, sabe, borbulhar assim de amor, de paixão, entusiasmo. E realmente eu penso, nossa, Deus, obrigada. Realmente esse é o meu propósito, ensinar, levar esse conhecimento para as pessoas e de alguma forma poder ajudar essas pessoas a mudar a vida delas também. É muito gostoso ouvir você falar, porque dá pra perceber que você fala com energia, com paixão, com coração do que você faz. E assim, um desejo que eu tenho muito grande no meu coração é que todo mundo pudesse experimentar disso uma vez na vida. Talvez em todas as áreas da vida, eu diria. Vamos aproveitar que a gente tá falando de coaches aqui. Em todas as áreas da vida. Que a pessoa pudesse falar com o coração cheio de um relacionamento amoroso. Que a pessoa pudesse falar com o coração cheio de um trabalho que ela faz com propósito. Que a pessoa possa um dia falar com o coração cheio de, sei lá... Uma caridade que ela fez, do cuidado com a saúde. Porque no fim das contas, na minha percepção, ouvindo você falar e cruzando com a minha história mesmo, a nossa jornada é essa jornada de busca pela satisfação, eu diria, mas por esse contentamento da certeza de que, ao passo que a gente se sente preenchido, a gente também ajuda as outras pessoas a se preencherem, né? Então a gente se preenche e transborda. E isso em todas as áreas da vida. Ouvir você falando com essa paixão me dá a esperança de perceber que, poxa, ela conseguiu, eu consegui, o Márcio conseguiu, mesmo com todos os altos e baixos que ainda acontecem. Porque não é porque a gente tem paixão que os baixos não acontecem. Exatamente. E que às vezes a gente não passa períodos por momentos de baixa também. As dificuldades, elas estão aí, né? E é legal também
também a gente trazer, porque às vezes a gente vê as pessoas colocando o propósito num lugar muito distante, assim. Propósito é um negócio gigantesco, utópico, a vida ela é cinza e você tem que viver entendendo que tem que matar um leão por dia e que se você não está sofrendo, a vida não está dando certo. E muitas vezes é isso que a Gabi falou. Viver a vida com propósito não quer dizer que vai ser perfeito ao final da jornada. Na verdade, é você se sentir bem, buscar ser uma pessoa melhor, se conectar com sua essência, com o seu Deus, com aquilo que faz sentido para você e realmente ter uma motivação interna para fazer. Porque às vezes a gente fica esperando motivação externa, né? O outro dá tapinha nas costas, a gente tem reconhecimento só. E isso é meio fútil, assim, e não gera a mesma transformação. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas olhando muito para o futuro, muito para o passado. E por isso que, principalmente no Brasil, a gente tem duas pandemias aí silenciosas, que são pessoas ansiosas, com pânico, tendo crises, e pessoas depressivas. Porque eu não consigo me conectar no meu presente aqui, porque... Ou o meu passado foi tão ruim que eu tô preso lá achando culpados e não querendo mudar a minha realidade, ou eu não me sinto capaz de fazer o que eu tenho que fazer e fico olhando pro futuro, projetando negatividade, coisas ruins. E isso tem a ver também com o meio que você trouxe. Tipo assim, então às vezes o meu meio faz isso e eu não consigo mudar porque eu tô inserido naquele ambiente, aquele ambiente ele é negativo, né? Então é importante a gente saber, tipo assim... O que move a gente, né? Qual que é o propósito, qual que é o motivo? E nem sempre vai ser o fundador da Apple, montar uma empresa do tamanho da Apple. Às vezes, seu propósito vai ser um grande pai, um grande avô, um grande profissional que vai ser lembrado pelo que você fez nas empresas que você trabalhou, ou um amigo, um bom marido, não sei. Mas... uma área ali, se tocar o coração e aí você vai melhorando, as outras vão chegar também, para que a gente realmente comece a parar de sobreviver e viver, né, de fato, de uma vida mais leve, assim, sem tanta pressão. Então, assim, é muito importante isso, muito importante mesmo. Então, você pontuou uma coisa que faz todo sentido, né? Porque eu sempre falo que existem 7 necessidades básicas do ser humano. E eu até brinco que as outras é como se fosse a necessidade do ego. É o ego pedindo, eu quero me sentir amado, pertencido. A gente sabe que é mais coisa do ego. Mas eu falo que tem 2, que é a necessidade da nossa essência mesmo. Que aí eu acredito muito que tá ligado com a nossa espiritualidade. Que é a contribuição, a gente fazer pelo próximo. É uma das principais necessidades, que é a gente contribuir. E o crescimento. Então é exatamente isso. Quanto mais a gente faz pelo outro, até mesmo uma coisa simples, uma ação solidária, uma coisa... Quantas vezes eu já ajudei o próximo, acredito que vocês também, quem tá em casa também, foi ajudar o próximo, ajudou a pessoa, mas você se sentiu mais feliz, mais grato, mais ajudado às vezes, né? Mais ajudado de fazer pelo outro do que a própria pessoa que recebeu. Por quê? Porque é uma necessidade que nós temos de crescimento, de fazer pelo outro, de contribuir, né? E também de crescer, de estar sempre querendo melhorar como pessoa, ou como marido, como esposa, como filho, como mãe. A gente tem essa necessidade de querer fazer sempre melhor. E é isso que você falou. Na época que eu estava no banco, eu chorava, né, no domingo à noite. Meu Deus do céu, amanhã, segunda-feira, eu tenho que encarar 5 dias. E hoje em dia, quando dá segunda-feira, eu falo, segunda! Cheio de oportunidades. Ainda mais pra nós que somos empreendedores, a gente sabe que tem dia que, meu Deus do céu, a gente não quer nem levantar da cama, né? Hoje não manda nenhum leão pra mim, porque hoje eu não tô a fim de matar nenhum leão. Mas tem dia que a gente sai com gás, que fala, manda hoje 2. Pode soltar 2, 3, que hoje eu dou conta. Pode vir, né? Exato. Realmente é um dia, porque a gente é ser humano. A gente é ser humano, né? Nós que somos mulheres, a gente tem o nosso ciclo hormonal, um dia a gente tá feliz, um dia a gente tá triste. E tá tudo bem, a gente tá aqui fazendo. Então, realmente, é isso que você falou, Márcio, é perfeito. Tem dia que a gente tá bem, que a gente tá legal, tem dia que a gente não tá. Mas o importante é a gente encontrar o nosso propósito, encontrar qual que é o sentido da minha vida, o porquê que eu quero isso pra minha vida. E até meio, como que eu posso dizer... eu sei que é muito particular falar qual que é o sentido da vida, porque cada um vai falar que tem um sentido diferente, né? A antropologia vai falar alguma coisa, a ciência outra, religião outra, a filosofia vai dar outro exemplo. Mas eu acredito que o sentido da sua vida é aquilo que é o seu propósito, que é a sua missão. Qual que é o seu sentido? Para mim, hoje, o meu sentido é servir a Deus,
né? Ser um ser humano bom a cada dia que passa, que a gente sabe que é essa a nossa necessidade. Então, fazer o bem pro próximo, ajudar o próximo, cumprir o meu propósito, cumprir a minha missão. Porque se nós estamos aqui, alguma missão a gente tem pra cumprir, né? Eu fico imaginando, às vezes eu viajo, tá, gente, nas minhas ideias. Mas eu fico muito imaginando, já pensou se hoje eu morri? Pronto, morri, acabou, Vitória já não tá mais aqui, a alma da Vitória já foi. Aí eu fico pensando, já pensou quando eu morrer? Antes de entrar ou pro céu ou pro inferno, né, que a gente tem essas analogias, Deus me chamar pra uma entrevista, eu falar, então, linda, senta aqui. E aí, como que foi lá na Terra? Vamos dar check aqui. É difícil, né? Foi difícil, né? Então, eu mandei você lá pra uma missão. Você cumpriu a sua missão? E eu, com vergonha, falar, nossa, eu não cumpri minha missão, Deus. E por qual motivo? Ah, porque eu tava com medo. Ah, porque eu fiquei desanimada, porque eu procrastinei dia após dia. Então, e eu penso nisso todos os dias, sabe, Gabi? Nossa, e se eu morrer hoje, será que eu tô cumprindo o meu propósito? Será que eu tô cumprindo a minha missão? Como seria essa entrevista? Como seria a minha entrevista? Será que eu estou entregando o meu melhor pra Deus? E é lógico, vai ter dias que eu não vou conseguir mesmo cumprir o meu melhor. E tá tudo bem, é normal. Mas todos os dias a gente não querer fazer o nosso melhor, todo dia a gente acordar desanimado, calma aí, já é um sinal que as coisas não estão fluindo bem. Talvez você precisa mudar a rota, ver o que tá acontecendo. Mas realmente eu sempre falo que a vida ela vai dando sinais, né? Ela vai dando sinaizinhos dia após dia, vai sussurrando. Mas a gente só para pra ouvir quando a vida grita. Opa, se a vida gritou, agora eu tenho que mudar. Então por que a gente vai esperar gritar pra gente mudar a rota? Né? Porque se eu tô aqui dirigindo, né? Quem tem carro vai entender. Se eu tô aqui dirigindo, opa, não entrei à direita. Opa, o Waze mandou entrar à esquerda, não entrei, eu vou seguindo o meu caminho. Eu vou cada vez mais distante, cada vez vai ser mais difícil pra eu retornar. Eu vou esperar o Waze gritar comigo? Vitória, você tá muito longe, o retorno já passou. Né? Então, se realmente a vida tá trilhando por esse caminho, o rio tá fluindo por aqui, por que não seguir? Então é muito isso que eu acredito. Nossa, eu amei. Eu vou pegar esse gancho para, infelizmente, a gente ir caminhando pro encerramento desse episódio. Passou voando. E é engraçado, né? Eu dei contexto, falei que somos apaixonados por história. Ela nos presenteou com uma história muito inspiradora. Eu tô muito feliz de ter ficado ouvindo mesmo. E aí, pra gente caminhar, então, pro encerramento, a gente sempre tem 3 perguntinhas que a gente gosta de fazer, quase que como um arremate de tudo isso que a gente falou. Lembrando que a gente fala aqui, óbvio, com seres humanos, com pessoas, mas a grande maioria são empreendedores, empreendedoras, empresárias. Na sua visão, qual é o maior erro que essas pessoas cometem na gestão, nos negócios, no dia a dia? O maior erro que eu acredito é as pessoas não silenciar o barulho externo. Né, seguir muito a opinião alheia, muito do que os outros estão falando ou que está dando certo para os outros e acabar não seguindo a sua essência, não seguindo o que você realmente acredita. Porque eu sei que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, alguma intenção e a gente acaba às vezes dando mais atenção para os outros do que realmente seguindo a sua intuição, seguindo o seu coração. Por mais que você escuta lá no fundo alguém gritando, não faz isso, ou melhor, faz isso, vai pra frente. Pessoal, não, mas o mercado tá pedindo tal coisa. Ah, não, mas não, meu pai ou minha mãe, meu esposo, meu marido falou pra mim não fazer isso. Então, deixa eu seguir por esse caminho mesmo. E aí a gente acaba se anulando para querer sempre, querendo não validar a opinião externa, a opinião do outro. Então, eu acredito que esse é um dos maiores erros que a gente acaba cometendo. Eu, de uma certa forma, até brinco que ainda bem que eu pedi demissão enquanto eu estava noiva. Porque talvez porque na época, né, meu noivo super me apoiava. Não, pede demissão, então vem pra cá e tal. Mas talvez se eu tivesse com a minha mãe, eu ia falar, não, Vitória, pelo amor de Deus, não pede demissão não, minha filha, fica. E talvez eu estaria no banco até hoje, trabalhando, insatisfeita, infeliz. Por quê? Porque minha mãe falou que é pra mim ficar. Né? Ainda mais a mãe, que a gente vê como uma influência, uma autoridade grande na nossa vida, então eu vou ficar. Respeito, né? Então, assim, realmente a ambiência também, já é o segundo ponto, é muito importante, onde nós estamos inseridos. Quem são realmente as 5 pessoas que estão ao nosso redor, né? Que tem aquele famoso ditado, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, realmente, quem são as pessoas que você tá andando? Faz todo sentido. Eu até brinco que quando a gente é pequeno, geralmente pergunta isso pra gente, né? O que você quer ser quando crescer? Aí a gente responde qualquer profissão. Tá, mas e agora que a gente cresceu? O que você quer ser agora como adulto? Né? Mas ainda dá tempo de mudar. A gente pode começar a qualquer hora, recomeçar, independente se você tem 20, 30, 40, 50 anos. Desde que você faça com amor, com propósito, tudo vai fluir perfeitamente.
Perfeito. E falando em erros ainda, qual foi o teu maior erro, mas que na verdade foi crescimento, que te ajudou a te trazer até aqui? Uau, maior erro. Acredito que o meu maior erro talvez não foi não tido a coragem de pedir demissão antes. Porque eu já estava com vontade há muito tempo, né? Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, quando eu tive o empurrãozinho do meu ex, vai lá e pede, era como se realmente eu buscasse por essa validação, por essa aprovação de alguém falar, vai dar certo, vai. Então, o maior erro que eu cometi foi de buscar essa aprovação. Esperar alguém dar um tapinha nas minhas costas e falar, não, vai dar tudo certo. Sendo que, às vezes, a gente não vai ter essa pessoa. E nem essa certeza, por mais que alguém te diga, vai que vai dar certo, a certeza não existe, né? A certeza não existe. Eu poderia também, às vezes, ficar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos estudando para concurso, passar o próximo edital e não ter dado nada, né? Ou seja, eu perdi um tempo ali estudando. Então, isso também poderia acontecer. Então, eu acredito que o maior erro foi eu não ter logo falado, calma aí, deixa eu tomar essa coragem e deixar o medo de lado. Porque medo todos nós vamos sentir. Agora, se ele paralisa a gente, aí já é um outro problema, né? Perfeito. Então, eu acredito que esse foi o meu maior erro. Perfeito. Mas que bom que deu certo, né? Foi o erro que te trouxe até aqui, com certeza. Que gerou um aprendizado bom também, né? O erro faz a gente caminhar adiante também, né? Sim. O importante é a gente ter resultado. Se foi positivo ou se foi negativo, mas você teve resultado. Então, é porque você fez. Fato. Você teve uma ação. E hoje em dia, muitas pessoas planejam, mas não tem ação. Então, por isso que nunca vai sair do papel, né? Fato. E aí, pra gente encerrar, a última pergunta é: qual é o seu segredo para gerenciar tudo isso? Você é uma mulher aparentemente de muitos sonhos, de muitas vontades, de muitas ambições e, como você falou lá no começo, uma multiplicidade, né? Então, você tem seu negócio, você tem as mentorias. Qual que é o teu segredo de gestão? Qual que é o tempero? O tempero. Ai, gente, eu posso falar mesmo? Eu vou ficar mais 1 hora aqui falando. O meu grande segredo é a minha conexão com Deus. É o meu lado espiritual. E aí, independente de qual seja a sua religião. Mas todos os dias de manhã eu gosto de acordar, orar e ler a Bíblia. Então, o meu grande segredo é ter os meus minutos ali orando a Bíblia, meditando, tendo as minhas anotações. Nossa, olha a história de Josué. Nossa, olha a história de Abraão. Imagina, Deus lá, nossa, bem no berço mesmo da civilização, Deus chegar e falar com Abraão, sai da tua terra, não leva a tua parentela e vai para outro lugar que eu vou te guiar. Hoje em dia a gente tem um monte de instrução, a gente já não faz. Imagina lá atrás, né? E a pessoa realmente foi, igual Abraão foi. Então, meu grande segredo é o meu lado espiritual. Todos os dias de manhã eu gosto de ter minha conexão com Deus, eu gosto de ler a Bíblia. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a ler a Bíblia, porque antes eu lia muitos livros. E aí todo mundo fala, tá, e a Bíblia? Você não vai ler? Você não gosta? Isso porque eu cresci no lar evangélico. Eu falava, não, a Bíblia não. Que eu pensava, nossa, a Bíblia é muito chato. Eu não vou ficar lendo a Bíblia, né? Umas histórias antigas, nada a ver. Mas aí eu comecei já a ter um movimento de, calma aí, é verdade, eu leio tanto livro, por que eu não vou ler o principal da vida? O manual da vida? E aí isso um dia tocou no meu coração. Aí quando chegou na época do meu aniversário, a minha ex-cunhada me deu uma Bíblia de presente. A Bíblia lá da mulher. Todo rosinha, todo bonito. Eu falei, ah, Deus. Resposta. Você é bem engraçadinho, hein, Deus? Eu gosto de falar que Deus é engraçadinho. Porque realmente eu ganhei a Bíblia como presente. E aí eu comecei pelo livro de Provérbios. Então são 31 capítulos. Então todo dia eu li um capítulo. E quando eu li, eu falei, uau. Isso aqui é melhor que muito livro que eu já li. É um guia de inteligência emocional total ali, né? Tudo que você vê de inteligência emocional, a maior parte tá ali. É, finanças, né? E aí quando eu entrei ali, me aprofundei, eu falei, caramba, a Bíblia é sensacional. E aí depois eu terminei o Novo Testamento, aí eu voltei pro Antigo Testamento, né? Porque eu já queria ver os ensinamentos de Jesus. Aí eu voltei para as histórias. Então é isso que é o meu segredo. É isso que me motiva. Porque eu sempre até gosto de brincar, né? Se você, Gabi, fosse um carro, não precisa nem responder, tá? Ou você aí em casa que tá assistindo a gente. Se você fosse um carro, que carro você seria? E por que você seria esse carro? Já pensou no seu carro? Ou você ainda vai pensar um pouquinho? Então já vem a segunda pergunta. O que te faz mover? Porque um carro é movido por álcool, gasolina, agora eletricidade, né? Carros elétricos. O que move você? O que move esse carro? Então, eu sei que muita motivação, muito esse gás, essa energia, vem quando a gente tem uma família, né? Quando a gente tem os nossos filhos, olhar a criança e fala, eu vou lutar só por causa dessa criança. Eu ainda não tenho essa criança, eu ainda não tenho um marido, uma família para me dar essa motivação. Mas a minha principal motivação hoje é servir a Deus com um propósito,
ser um ser humano melhor a cada dia, me parecer o mais próximo possível com Jesus, e não é fácil. E até minha mãe brinca, eu adotei essa frase da minha mãe pra mim, que a gente até quer entrar no reino dos céus, mas as pessoas não deixam. Tem ser humaninho que você quer. Né? Então, essa é a minha motivação. Acordar e falar, não, hoje eu não tô legal, mas hoje deixa eu ver o que a Bíblia tem pra me confortar o meu coração. Hoje, mesmo que eu não tô bem, eu vou pro mundo, eu vou encarar mesmo assim. Aí no outro dia, igual a gente falou, a gente já acorda bem. Opa, pode soltar 2 leões aqui que hoje eu dou conta. Mas respondendo de uma forma bem geral, o meu segredo é esse lado da espiritualidade, que eu tenho bem alinhada com Deus, que eu sei que independente do que vier a acontecer, ou nos dias bons ou nos dias ruins, eu sei que Deus estará do meu lado. Nossa, sensacional. Eu amei. E aí, Muito Marcy inspirador, Clever? muito inspirador, muito inspirador. Espero que você que está assistindo aqui, coloque no comentário o que você mais gostou. Qual a reflexão que você tem da história incrível que a Vitória compartilhou com a gente aqui, os principais insights, que isso é muito importante, vai te ajudar muito na sua jornada também, sempre ter pegar os melhores momentos, o que você leva. E se eu puder dar um conselho aqui final para quem tá assistindo o episódio, além de escrever, o Márcio sempre fala sobre pegar papel e caneta e escrever. Em alguns momentos a gente pode até anotar um insight ou outro, mas em outros a gente pode também sentir o que aquele episódio transmite pra gente. Eu tô aqui ouvindo a energia da Vitória contando a história dela, o coração que ela coloca nas coisas, e às vezes o que você tá precisando desse episódio talvez não seja nem as palavras, que foram incríveis, mas absorver um pouco dessa energia de sonho, dessa energia de vitalidade, dessa energia de motivo pelo qual fazer as coisas. Às vezes eu cruzo com muita gente, às vezes você vê que falta aquele brilho, mas porque a pessoa perdeu ao longo da jornada e tá tudo bem. Quando a gente consegue sentir através da outra pessoa também, isso também é potencial para resgatar a gente. Então, obrigada por transbordar aqui também, não só sua história, mas sua energia. E se você puder, aí do outro lado, que sinta, porque foi incrível e com certeza vai te ajudar. foi inspiracional. Exato. Sim, Vitória, obrigada pela troca. Imagina, eu que agradeço, gente, o convite. Muito obrigada mesmo. Para vocês que também estão em casa, que ficaram com a gente, né? Assistiu todo esse podcast. Muito obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe todos vocês. E é isso, né, gente? Só vamos! Muito bom. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber todos os outros vídeos. Assim como a história incrível da Vitória, a gente tem outros convidados que também compartilharam coisas incríveis e os futuros. Então, para você não perder nenhum episódio, para você cuidar da gestão da sua empresa de forma real, de forma profissional, que aí sim você vai dar o próximo passo na prosperidade do seu negócio. E se você está no Spotify, segue aí também a nossa página para você não perder nada e comenta, compartilha esse episódio com alguém que talvez está incomodado no trabalho. Você sempre tem aquele amigo, aquela amiga que está reclamando, que não aguenta mais trabalhar, que a vida tá ruim, aquele emprego. Fala para ela que ela não tá amarrada na empresa. Aquela pessoa não tem ali... É até proibido esse tipo de situação, da pessoa ficar ali presa no negócio. Então, ela pode sair, que esse episódio seja de inspiração. E às vezes, se essa pessoa, se você não veio ninguém na cabeça, talvez seja você. Então, pensa nisso para que você mude também. É isso, Muito Vitória. obrigado pela Muito atenção. obrigada. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.